Nesta aula, vou lhe apresentar mais dois fenômenos que acontecem por conta da refração, o ângulo limite e a reflexão total da luz. É mais uma da série de ótica da física. Antes de falar do ângulo limite, vamos lembrar de uma situação da refração. Quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente, o que significa isso? O Na ser maior do que o Nb, a luz se afasta, o raio de luz se afasta da normal. Como a situação aqui, o Na, sendo mais refringente, ele é mais duro. A partir do momento que ele encontra a superfície de separação, esse raio vai sofrer um desvio, se afastando da normal. Aqui, o ângulo de incidência menor do que o ângulo de refração. Se eu aumento esse ângulo de incidência, a consequência disso é que, na refração, eu terei esse raio cada vez mais próximo à superfície. E, de novo, preste atenção, o ângulo de incidência continua sendo menor do que o ângulo de refração, já que esse valor desse meio é menor, o meio é menos refringente, ou seja, mais mole. O ângulo limite vai nos dizer, então, que existe um determinado ângulo de incidência, cujo a passagem de um meio para o outro vai fazer com que esse raio saia no limite, ou melhor, se refrate no limite entre a separação dos dois meios. Aqui nós teremos, então, um ângulo de incidência, que nós chamaremos ele de ângulo limite, pois é o limite onde acontece a refração, e a refração vai acontecer aqui por um ângulo de 90 graus. Nesse caso, nós utilizaremos, de novo, a lei de Snell para nos ajudar a resolver o problema de encontrar esse valor do ângulo limite. A lei de Snell trata, então, do seno de A do meio A, seno de incidência, N do meio B e o seno do ângulo de refração. Nós sabemos NA, seno I, que o ângulo de refração, nesse caso, vale 90 graus e que o seno de 90 graus tem um valor tabelado de 1. Dessa forma, a nossa equação ficará Na, seno de incidência, igual a Nb. Aqui é feito essa seguinte conversão. No lugar do I, eu jogo um L, ou eu coloco um L, para representar o ângulo limite. E vou falar, então, que o ângulo limite é dado por N de B sobre N de A. Para que fique fácil de você guardar, o seno do ângulo limite é dado pelo N, nesse caso, menor. Por que menor? Porque nós temos o meio B, o índice de refração dele é menor, sobre o N maior. E toda vez você vai usar essa equação, então, para descobrir qual é o ângulo limite. O que é o ângulo limite? É o ângulo cuja incidência vai sofrer refração no limite da separação do dióptro plano. Encontrando o ângulo limite, você consegue descobrir se esse raio sofre refração ou se acontece a reflexão total, que é o que nós veremos adiante. Imagine, então, que você tenha um raio de luz que incide no dióptro plano, na superfície de separação entre eles, e que esse raio seja maior do que o ângulo limite que você já calculou. Ou seja, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite. Vale lembrar também que essa situação acontece quando a luz que vai incidir no meio vai passar de um meio mais duro para um meio mais mole. O Na maior do que o Nb, ou, em termos físicos, um meio mais refringente para um meio menos refringente. A saída aqui do ângulo de refração vai ser maior do que o ângulo de incidência, porém, eu já passei do ângulo limite. Esse raio, então, ele sofrerá uma reflexão, e é isso que nós chamamos de reflexão total, quando esse raio de incidência forma com a normal um ângulo maior do que o ângulo limite. Ele não vai sair a 90 graus aqui de refração, ele vai refletir totalmente. Esse raio faz esse caminho, então. O que nós temos que lembrar aqui é que esse ângulo de reflexão agora, olhando e lembrando das leis da reflexão, é que eles serão iguais, tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de reflexão. Essa é a lei da reflexão.
Lembre-se que esse R aqui não é de refração, é de reflexão, por isso que nós chamamos de reflexão total da luz. Vamos a um resumo rápido para você entender melhor esses conceitos. Se o ângulo de incidência é menor do que o ângulo limite, você fez lá o exercício então, calculou o ângulo limite e percebeu que o ângulo de incidência é menor do que ele. Esse raio vai sofrer refração. Aí cabe você entender ou analisar o exercício para ver se o índice de refração do A é maior ou menor que o B, para você ver se ele vai se aproximar ou se afastar da normal. São as duas situações que nós temos. Você calculou o ângulo limite. Pegou o n menor, dividiu pelo n maior e percebeu que o ângulo de incidência é exatamente o ângulo limite da situação do exercício. Então, você sabe que esse raio de luz não vai sofrer uma refração para o interior do meio. Ele vai sair rente à separação dos meios. Caso você calcule o ângulo limite e perceba que o ângulo de incidência é maior do que esse ângulo limite, você sabe, então, que esse raio de luz voltará para o meio em que ele incidiu, tendo aí o ângulo de incidência igual de reflexão e o fenômeno da reflexão total acontecendo. Preste atenção, porque em cada caso a resolução é diferente e o que acontece com o ângulo refratado ou refletido depende do ângulo limite.